Chegamos então no vídeo da auriculoterapia. Vou tomar um golinho de café aqui para quem me acompanha na cafeína. E inclusive eu tenho vídeos sobre café, o quanto é importante uma cafeína e o quanto é importante vocês observarem quando não podem, quando tem que diminuir a cafeína. Isso aí também faz parte da saúde. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre a auriculoterapia. Para quem não conhece, a auriculoterapia é um estudo que a gente traz da medicina chinesa e da medicina francesa, que é o sistema que tem na nossa orelha. Bem, falando assim, bem a grosso modo. Esse sistema, ele trabalha sozinho, ele não precisa primeiro ser feita uma sessão de acupuntura para que isso funcione. Ele é um sistema que trabalha sozinho. Então, todo o sistema nosso do corpo, ele tá aqui na nossa orelha. Assim como ele também está na palma da nossa mão, assim como ele também está na sola dos nossos pés. Tudo isso funciona apenas colocando essas sementinhas na orelha. Aí vocês param para pensar, tá, mas eu não tenho sementinha em casa, não vou encomendar, não sou uma pessoa que trabalha com auriculoterapia. Mas o que eu quero que vocês entendam que esses pontos, eles podem ser também massageados com a ponta dos dedos. A gente pode usar a ponta da nossa unha para incentivar o ponto. A gente pode usar um lápis com a pontinha não tão fina para encostar no ponto e fazer com que isso traga algum resultado, e vocês vão observar como traz resultados. Isso aí é um estudo científico. Então ele nos traz resultados. E aí vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Não precisa ser especificamente a semente ou o cristal colocado no esparadrapo. A gente aqui em casa usa esses recursos, inclusive a gente tem aqui, usa bastante. Eu monto aqui as sementinhas com esparadrapo e aí a gente coloca aqui, sempre tem sementinhas. Essas sementes, elas podem ser usadas também na prevenção e elas são maravilhosas para prevenção. Com a auriculoterapia, a gente usa direto aqui em casa para energizar o corpo, para levantar a imunidade, para distensionar em momentos que a gente já está meio estressado. Também se usa muito a adrenal, que é um dos pontos que quando a gente está com muito estresse, que a nossa adrenal tá muito desequilibrada e é onde começa a trazer muitas consequências para o corpo, a gente também usa a auriculoterapia. Então vocês têm que entender que essa terapia, ela é uma terapia que pode ser usada sozinha e ela funciona. E ela é muito simples e ela é muito barata para quem não tem o equipamento em casa, pode fazer o incentivo desses pontos com um lápis, com a unha, com o que tiver um objeto, sem apertar demais para não machucar. Então, assim, no primeiro vídeo que eu trouxe no canal, que eu trouxe assim um atendimento emergencial, eu falei por alto como é que poderia se fazer. Mas hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais detalhado nas gripes, resfriados e alergia. O que eu posso fazer para melhorar o meu estado e dar esses estímulos, esses incentivos para os nossos órgãos funcionarem melhor. Primeiro momento, a gente vai usar esse trio. O trio que é o Shenmen, o SNV e o RIM. Esses três, eles já vão fazer, às vezes, de 50% do trabalho que isso nos traz. Aí eu separei aqui, que eu indiquei já para vocês esse livro aqui, que é o que eu uso, que tem aqui embaixo o link do e-book que vocês podem baixar. Então diz o seguinte, esses 3 pontos, tá? A auriculoterapia neurofisiológica é uma técnica terapêutica natural que consiste na estimulação de pontos específicos do pavilhão
auricular, que é a nossa orelha, sendo por isso muito semelhante à acupuntura. Esse processo pode auxiliar no tratamento de muitas dores, doenças, entre outros desequilíbrios físicos e emocionais. Segundo a auriculoterapia, o corpo humano pode ser representado na orelha e por isso cada ponto se refere a uma região e órgão do corpo humano. Esses pontos auriculares refletem fielmente a atividade funcional de todo o nosso organismo. Assim, quando estamos com alguma dor, doença ou sintoma, estamos com aquela parte do corpo em desequilíbrio. Então, quando estimulamos pontos específicos no pavilhão auricular, convidamos nosso corpo a retomar o equilíbrio. Olha que bênção que é isso, né? E aí, a gente olha aqui os pontos que já vão funcionar. 50% do nosso trabalho é esse aqui. Então, esse aqui é o Shenmen, que é um ponto de abertura, sistema neurovegetativo, que é outro ponto também que é um funcionamento geral, e o rim. Esses 3 pontos aqui, que vocês podem fazer um print, ter esse material na mão, eles são importantíssimos para nos dar abertura para o tratamento. E eles já foram estudados, 50% do funcionamento dos outros pontos, eles são responsáveis. Então, é muito importante que esses pontos estejam no tratamento. Agora, ápice da orelha, que é um outro ponto. Vamos olhar aqui esse outro ponto. Que vocês podem também fazer um print disso. O ápice da orelha é esse pontinho aqui de cima que vocês podem apertar até com lápis ou com a unha. Ele é para febre, enjoo e dor de cabeça, cefaleia, que geralmente estão presentes nas nossas gripes, né? O ápice do antitrago é esse pontinho aqui de baixo. Ele é para fortalecer a nossa imunidade e para qualquer patologia viral, que a gripe também está incluída nisso. E o epicentro, que é esse pontinho um pouquinho mais aqui de dentro, ele fortalece também a imunidade, é para inflamações, infecções de origem bacteriana. Então, vocês vão observando assim, o que é mais importante de eu usar nesse momento do resfriado ou da gripe. E outra coisa que eu esqueci de passar aqui, que é importante, é que tem um ponto, vamos ver se eu acho aqui. Esse ponto aqui, que eu esqueci de dizer para vocês, que é o neurovegetativo, ele é um pontinho que está um pouquinho mais apagado, não sei se dá para ver ali. Que ele é embaixo dessa cava aqui, ele é embaixo dessa partezinha. Ele é no finalzinho aqui dessa parte aqui que está apontando aqui o rim, vocês entram em direção ali, essa cartilagemzinha mais saliente, e é aqui de baixo que a gente vai colocar esse ponto. Isso aqui eu tinha esquecido de dizer, por isso que ele está um pouquinho mais apagado. E aí vem esses outros pontos aqui que são um pouquinho mais específicos, que também quando começa a gravar um pouco mais, que aí vocês têm que observar, podem também tirar um print aqui para ir acompanhando. Esses pontos são o seguinte, deixa eu só virar aqui.
O diafragma, esse ponto do diafragma, ele é super importante que ele seja usado, porque asma, bronquite, patologias pulmonares, aquela falta de ar, quando a gente percebe que a gente não está colocando muito ar para dentro, porque logo dá uma tosse, que é uma sensação de falta de ar, ele é excelente para se usar. Depressão, opressão torácica, que é aquela angústia no peito, parece que está pesando assim, que dá essa falta de ar. Hipóxia. O que é hipóxia? Falta de oxigênio nos tecidos para manter as funções corporais. Por isso vocês têm que ter aquele aparelhinho, que é o oxímetro, para ir medindo o quanto de oxigênio está chegando nos nossos tecidos. É importante isso. Todos esses são muito importantes, o uso do ponto do diafragma, tá? É no finalzinho dessa cartilagem aqui. Inclusive tosse de origem pulmonar, quando está carregado o pulmão e que aí tosse, faz aquela barulheira de secreção, é importantíssimo o diafragma. Cianose, o que é a cianose? Quando a gente está com unhas azuladas ou acinzentadas, lábios e ao redor aqui dos olhos. Sabe quando a gente vê que a pessoa está com falta de ar a ponto de não conseguir chegar aqui ao redor dos olhos? A cor na boca e nas unhas também é importantíssimo que coloque esse ponto do diafragma. Analgesia. Todos os tipos de dores, inclusive cefaleias, enxaquecas. Então, a analgesia é importante para todas as dores do nosso corpo. Essa última gripe que eu tive dor no corpo inteiro, até nas juntas. Então, precisei usar esse ponto da analgesia. E, inclusive, a analgesia ela é importante para quando a gente está com dor de cabeça aqui, ó, nessa parte da frente aqui. A dor está muito pesada aqui na nossa testa, tem que usar esse ponto da analgesia, ela é bem específico para isso. Quando é que a gente vai usar o ponto do nariz? É um pouquinho para dentro aqui, é quase fora da orelha o ponto do nariz. Para rinite alérgica, resfriados, coriza e obstrução nasal. Tudo aquilo que tem a ver com o nariz especificamente. Quando tem inchaço, que a gente não consegue respirar direito, aquilo ali abre. Pulmão. Quando que a gente vai usar o pulmão? Olhem ali o pontinho do pulmão, é bem naquela cava ali, ó. Prestem bem atenção aos pontinhos. A cava do pulmão, o ponto do pulmão, é para patologias que envolvem vias aéreas inferiores. Então, quando vocês observam que a pessoa está com aquela secreção que às vezes está trancada, que dá a falta de ar, usem o ponto do pulmão. O ponto do pulmão ele é muito importante nas gripes e resfriados, porque geralmente chega um resfriado. Quando aquilo se torna uma gripe, a gente percebe que são pessoas que carregam muita tristeza. Então a gente precisa incentivar os pulmões, sem falta, hein? Sem falta esse ponto do pulmão, na gripe mais especificamente. Nas amígdalas, aqui esse pontinho bem de baixo, que a gente chama de torsila, as amígdalas, né? As torcilas. É quando tem tosse seca, que aí é mais na parte de cima, aqui aquela tosse que começa a incomodar e parece que é só um pigarrinho, não é uma secreção pesada. É legal colocar as amígdalas. Rouquidão, dores na garganta, faringite e torcilite, porque torcilite são a inflamação das torcilas que se usa mais especificamente na parte mais científica. Tanto viral quanto bacteriana. A viral, geralmente, ela é mais vermelhidão e dor. E a bacteriana tem aquelas placas que ficam grudadas e a gente enxerga aquelas plaquinhas brancas.
todas essas questões de garganta, vocês têm que colocar as amígdalas. E assim, uma coisa que eu vou comentar com vocês aqui também nesse vídeo, que por experiência própria, os pontos que são mais necessários geralmente são os mais doloridos. Então, quando vocês vão cutucar ali, ou com a unha, ou com o lápis, e vocês encontram um pontinho de muita dor, façam ali essa massagem para estimular esse ponto, porque com toda certeza esse pontinho mais dolorido é o pontinho que está mais precisando. Então não entreguem assim os pontos. Tá doendo, precisa ser incentivado. Para aquelas pessoas que adquirirem o material, que são mais encarnadas, assim como eu gosto de ir atrás e aí já comprar tudo aquilo que precisa para ter em casa, para as emergências, vocês vão usar aquilo durante o dia, mas vocês saibam que se doer muito à noite esse ponto, retirem esse ponto e recoloquem no dia seguinte. Não se torturem à noite, porque à noite é muito importante que a gente tenha um sono reparador. Então não adianta ficar se torturando, colocando as sementes e achando que dali não pode mexer. A gente tem que ter essa flexibilidade de saber que a gente tem que, sim, buscar o melhor daquilo que a gente está fazendo. Então, se aquilo está incomodando muito na hora de dormir, retirem o ponto. Outra coisa, quando vão lidar com amígdalas e pulmão, que a gente tem dos dois lados, coloquem nas duas orelhas. Não custa colocar a amígdala direita na orelha na pontinha da orelha direita e na orelha esquerda. Pulmão, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então, sempre que a gente lida com órgãos que tem dos dois lados do corpo, a gente costuma colocar um pontinho em cada orelha. Se na hora de dormir fica dolorido os dois lados, retirem o lado mais dolorido ou os dois e no outro dia recoloquem ou façam um incentivo. Tá? Eu acho que sobre auriculoterapia, pelo menos o básico, vocês já têm nas mãos para tratar gripes, resfriados e alergias. Nos próximos vídeos eu vou indicar também alguns livros que eu uso na auriculoterapia e a gente entra um pouquinho mais na parte da alimentação, que também vai ser bem importante nesse momento a gente ter atenção quanto a isso, tá bom? Até o próximo vídeo, então.